Rio de Janeiro, o ano era 1758, e na Baía de Guanabara, onde as águas cristalinas beijavam as areias douradas sob o olhar eterno do Pão de Açúcar, um grito de injustiça ecoava pelas ruas estreitas do Rio de Janeiro. Numa madrugada silenciosa, a guarda vice-real invade uma humilde casa de taipa. Antônio Pereira das Neves, um jovem inocente, é arrancado à força e acusado de um crime que jamais cometeu. Mas aquela prisão era apenas o início de algo muito maior. Ninguém imaginava que aquele jovem de 23 anos, filho de um modesto agricultor de Jacarepaguá, estava prestes a descobrir os segredos mais sombrios da nobreza carioca, e que seu destino se entrelaçaria com o de uma mulher misteriosa, cuja beleza era ocultada por um véu negro que guardava segredos capazes de abalar os alicerces do vice-reino do Brasil. Seja bem-vindo ao canal Cartas do Tempo. Diga nos comentários de qual cidade você nos assiste e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Antônio sempre acordara com o canto do bem-te-vi e o cheiro da terra molhada de Jacarepaguá. Seus dias começavam antes do sol nascer, cuidando da pequena roça de mandioca e feijão que herdara do pai, morto 3 anos antes por uma febre que devastou a região. Era um rapaz de constituição forte, com mãos calejadas pelo trabalho honesto e olhos castanhos, que refletiam a bondade de uma alma simples, mas não ignorante. Sabia ler e escrever, ensinado pelo padre Anselmo da paróquia local, e tinha o dom raro de fazer contas de cabeça, habilidade que o tornava respeitado entre os vizinhos, que frequentemente pediam sua ajuda para resolver questões de venda e compra. Sua desgraça começou numa tarde de março, quando Sebastião Correia da Costa, um comerciante português enriquecido com o tráfico de escravos, decidiu que as terras férteis de Antônio seriam perfeitas para expandir seus negócios. O que começou como uma proposta de compra logo se transformou em ameaças, quando o jovem se recusou a vender a herança paterna. "Esta terra tem o suor do meu pai e do meu avô", dissera Antônio com firmeza, que surpreendeu o comerciante. "Não está à venda por preço algum." Sebastião Correia não era homem de aceitar negativas. Rico e bem relacionado com autoridades locais, tramou uma acusação que levaria Antônio à ruína: o roubo de uma arca de prata da igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro. A evidência plantada foi uma pequena peça de prataria encontrada casualmente em sua casa durante uma revista dos soldados. Não importou que Antônio jamais tivesse posto os pés naquela igreja ou que dezenas de vizinhos atestassem sua honestidade. No Brasil colonial, a palavra de um português rico valia mais que a verdade de um mazombo pobre. O julgamento foi uma farsa cruel, encenada no Paço dos Governadores. Antônio, algemado e vestindo apenas uma camisa de algodão grosso e calças remendadas, foi conduzido perante o desembargador José de Mendonça Furtado, um homem de semblante severo que mal ergueu os olhos dos documentos quando o jovem tentou se defender. A sentença foi lida com a frieza de quem decide o destino de uma res, 10 anos de servidão para ressarcir o prejuízo à igreja e à coroa, além do pagamento de multa em ouro. "Que seja vendido no mercado de escravos da Rua Direita", declarou o desembargador, batendo o martelo que selou o destino de Antônio. "Que sua servidão sirva de exemplo para outros que ousem atentar contra o patrimônio da Santa Igreja." O mercado de escravos da Rua Direita era um teatro macabro, onde a humanidade era pesada em moedas de ouro. Localizado no coração do Rio de Janeiro colonial, entre a Igreja do Rosário e o Chafariz da Carioca, o local fervilhava de atividade desde as primeiras horas da manhã. Comerciantes portugueses, senhores de engenho fluminenses e fazendeiros de Minas Gerais circulavam entre as fileiras de homens e mulheres acorrentados, avaliando músculos, dentes e cicatrizes como quem escolhe gado para o trabalho.
Antônio foi conduzido ali numa manhã de abril, quando a brisa marítima ainda carregava o frescor da madrugada. Algemado a outros condenados à servidão, caminhou pelas ruas de pedra irregular, observando a cidade que conhecia apenas de visitas esporádicas para vender seus produtos na feira. O Rio de Janeiro de 1758 era uma cidade em transformação. Casarões de 2 andares com balcões de ferro forjado dividiam o espaço com casebres de taipa, enquanto igrejas barrocas pontuavam a paisagem urbana com suas torres e sinos que marcavam o ritmo da vida colonial. No mercado, foi acorrentado a um poste de madeira ao lado de outros servos e escravos, todos aguardando que alguém decidisse sobre seus destinos. O pregão começou cedo, com o leiloeiro José Antônio Ferreira gritando as qualidades de cada peça oferecida. Aqui temos um negro Moçambique, forte para o trabalho na lavoura. Comecem com 50 oitavas de ouro. As vozes dos compradores se misturavam num burburinho que soava como música infernal aos ouvidos de Antônio. Quando chegou sua vez, o leiloeiro não poupou palavras para destacar suas qualidades. Servo branco, letrado, sabe fazer contas, ideal para trabalhos domésticos ou administração, jovem e forte, sem vícios conhecidos. Os lances começaram timidamente, mas logo se intensificaram quando alguns compradores perceberam o valor de um servo educado. Foi então que ela apareceu. Dom Henrique de Bragança e Souza, conde de Vila Nova, era um homem que impunha respeito apenas com sua presença. Alto, elegante, com cerca de 50 anos, trazia no rosto os traços aristocráticos de quem descendia da mais alta nobreza portuguesa. Suas roupas de veludo azul marinho com bordados dourados, a bengala com punho de prata e o chapéu ornado com plumas denunciavam sua posição privilegiada na hierarquia colonial. Mais impressionante que sua aparência, porém, era sua reputação. Dizia-se que tinha o ouvido do próprio vice-rei e que sua fazenda de açúcar em Santa Cruz era a mais próspera de toda a capitania do Rio de Janeiro. O conde aproximou-se de Antônio com passos medidos, estudando-o com olhos perspicazes que pareciam enxergar além das aparências. "Dizes que sabes ler e escrever?" perguntou com voz grave e bem modulada. "Sim, Vossa Excelência. Também sei fazer contas e tenho conhecimentos de agricultura." O nobre sorriu ligeiramente, satisfeito com a resposta. Havia algo na postura ereta de Antônio, na forma como mantinha o olhar firme, mesmo em situação tão humilhante, que despertou sua atenção. 500 oitavas de ouro, declarou, encerrando qualquer possibilidade de outros lances. O martelo do leiloeiro selou não apenas uma transação comercial, mas o início de uma jornada que levaria Antônio aos segredos mais bem guardados da aristocracia carioca. A fazenda Santa Cruz do Conde de Vila Nova ficava a 2 léguas do centro do Rio de Janeiro, numa região onde extensos canaviais se estendiam até onde a vista alcançava, pontilhados por casebres de escravos e a imponente Casa Grande que dominava a paisagem como um castelo tropical. A propriedade abrangia mais de 3.000 acres de terras férteis, banhadas pelos rios Guandu e Itaguaí, e empregava mais de 200 escravos na produção de açúcar, que era exportado para Lisboa e outras partes do Império Português. Antônio foi recebido por João Batista, um mulato de 40 anos que servia como feitor dos serviçais domésticos. O homem tinha maneiras refinadas que contrastavam com sua origem humilde. Falava com correção e demonstrava conhecer intimamente as complexidades da hierarquia da casa. "Aqui, as coisas funcionam de forma diferente", explicou enquanto conduzia Antônio pelos corredores da Casa Grande. "O conde é homem justo, mas exige perfeição em tudo. Um erro pode custar caro." A Casa Grande era um espetáculo de arquitetura colonial,
3 andares de pedra e cal, com varanda corrida sustentada por colunas torneadas, azulejos portugueses decorando as paredes e móveis de jacarandá que chegavam de Lisboa nos navios da frota. Salões amplos, com tetos de madeira entalhada, uma biblioteca com mais de 1000 volumes encadernados em couro e uma capela particular completavam um conjunto que rivalizava com palácios da metrópole. Serás responsável pela correspondência do conde e pela administração dos livros de contas, explicou João Batista, conduzindo Antônio a um escritório no 2º andar. Também auxiliarás nas questões que envolvem leitura e escrita. É trabalho de confiança que poucos servos têm a honra de executar. Nos primeiros dias, Antônio mergulhou no trabalho com dedicação que surpreendeu seus supervisores. Organizou documentos acumulados há meses, pôs em ordem livros de contas que estavam atrasados e redigiu cartas comerciais com caligrafia primorosa que impressionou o próprio conde. Gradualmente, foi ganhando a confiança de Dom Henrique, que começou a consultá-lo sobre questões administrativas mais complexas. Foi durante uma dessas conversas, numa tarde de maio, quando as primeiras chuvas de outono refrescavam o ar, que Antônio ouviu pela primeira vez sobre a existência dela. Antônio, disse o conde, erguendo os olhos de um documento que assinava, preciso que compreendas algo sobre esta casa. Há regras que não podem ser quebradas sob circunstância alguma. Sua voz assumiu um tom grave que fez o jovem servo prestar atenção redobrada. No 3º andar desta casa vive minha filha, Dona Mariana Isabel de Bragança e Souza. Ela não recebe visitas, não participa das refeições familiares e não deve ser incomodada por motivo algum. Antônio assentiu, aguardando mais explicações que não vieram. O conde simplesmente voltou sua atenção aos documentos, deixando no ar um mistério que despertou uma curiosidade que seria impossível conter. Nos dias que se seguiram, Antônio descobriu que Dona Mariana era como um fantasma que assombrava a casa grande. Os criados falavam dela apenas em sussurros, sempre desviando o olhar quando sua presença era mencionada. Sabia-se que tinha 25 anos, que fora educada em Lisboa no convento das Chagas de Cristo e que retornara ao Brasil 3 anos antes em circunstâncias que ninguém ousava comentar abertamente. Foi uma desgraça, murmurou certa vez Benedita, uma mucama idosa que cuidava da limpeza do 3º andar. Uma desgraça que marcou para sempre aquele anjo de Deus. Mas quando Antônio tentou saber mais detalhes, a mulher se calou, benzendo-se rapidamente como quem afasta um pensamento pecaminoso. A primeira vez que a viu foi por acaso, numa manhã de junho, quando subia ao 3º andar para entregar uma carta que chegara de Lisboa endereçada a ela. João Batista havia saído para resolver questões na senzala, e Antônio assumiu a tarefa sem imaginar que estava prestes a quebrar o primeiro tabu de uma longa série que definiria seu destino. O 3º andar da Casa Grande era um mundo à parte. Menos ornamentado que os demais, tinha um ar de melancolia que parecia impregnar as próprias paredes. Um corredor com janelas voltadas para os jardins levava a um salão onde alguns móveis cobertos por lençóis brancos criavam formas fantasmagóricas na penumbra. No final do corredor, uma porta entreaberta deixava escapar o som suave de um cravo sendo tocado com maestria. Antônio aproximou-se lentamente, magnetizado pela melodia que reconheceu como uma pavana de compositores franceses que seu pai costumava cantarolar. Através da fresta da porta, vislumbrou um quarto amplo decorado com móveis delicados, paredes cobertas de livros e uma grande janela que se abria para os jardins. E ali, sentada diante de um cravo de mogno, estava ela. Mesmo usando um vestido negro que a cobria dos pés ao pescoço, mesmo com um véu da mesma cor ocultando completamente seu rosto,
Havia algo em Dona Mariana que irradiava uma beleza perturbadora. Seus movimentos ao tocar o instrumento eram precisos e elegantes. Suas mãos pequenas e brancas dançavam sobre as teclas como borboletas tocando flores. A música que brotava do cravo era melancólica e bela, carregada de uma tristeza que parecia brotar da alma da executante. Foi quando ela parou de tocar que aconteceu o impensável. Talvez tenha sentido a presença de alguém observando, talvez o destino tenha conspirado para que aquele momento acontecesse, mas Dona Mariana virou-se lentamente na direção da porta. Mesmo através do véu negro, Antônio teve a sensação de que seus olhos se encontraram num instante que pareceu se prolongar pela eternidade. "Quem está aí?" perguntou ela com voz suave, musical, que soou como uma melodia sussurrada. Antônio deveria ter fugido, deveria ter se escondido, deveria ter seguido as regras rígidas da casa. Em vez disso, encontrou-se respondendo: "Perdoai-me, minha senhora. Trago uma carta de Lisboa que chegou para vós." Houve um silêncio que se estendeu como uma ponte invisível entre dois mundos. Então, para a surpresa de ambos, ela disse: "Podeis entrar, mas fechai a porta." Antônio entrou no quarto como quem penetra numa catedral profana, consciente de que cada passo o afastava mais das regras que governavam aquela casa. O ambiente tinha um perfume delicado de jasmim e rosas, vindo de ramalhetes dispostos em vasos de porcelana que decoravam os móveis. As paredes eram cobertas de livros em várias línguas, português, francês, latim e espanhol, revelando uma educação refinada que poucas mulheres da colônia possuíam. Dona Mariana permanecia sentada diante do cravo, o véu negro criando uma barreira misteriosa entre ela e o mundo. "Sois o novo servo de meu pai", disse, não como pergunta, mas como constatação. "João Batista me falou de vós. Antônio, não é assim que vos chamais?" "Sim, minha senhora, Antônio Pereira das Neves, para vos servir." Ele estendeu a carta com mãos que tremiam ligeiramente, mais pela proximidade daquela presença enigmática do que por nervosismo. Ela pegou a carta sem que suas mãos se tocassem, mas Antônio pôde notar a delicadeza de seus dedos, a pele alva como marfim, as unhas cuidadas que denunciavam uma vida protegida das asperezas do mundo. "É de minha tia, Dona Catarina, que vive em Lisboa", murmurou, guardando a correspondência sem abrir. Sempre escreve nas mesmas datas, sempre com as mesmas palavras de consolação que já não me consolam. Havia uma tristeza infinita naquela voz, uma melancolia que parecia brotar de feridas profundas que jamais haviam cicatrizado. Antônio sentiu uma compaixão imediata por aquela mulher que vivia como prisioneira em seu próprio lar. "Perdoai minha curiosidade, minha senhora, mas por que vivemos dessa forma, isolada de todos?" A pergunta escapou de seus lábios antes que pudesse contê-la. Dona Mariana ficou imóvel por um longo momento, como se decidisse se deveria responder ou mandar embora aquele servo atrevido que ousava fazer perguntas íntimas. "Por quê?", disse finalmente. "Há coisas neste mundo que são belas demais para serem mostradas, e outras que são terríveis demais para serem vistas. Eu sou ambas as coisas, Antônio Pereira das Neves, e por isso devo permanecer oculta." Antes que ele pudesse responder, ela voltou-se para o cravo e começou a tocar novamente. Era o sinal de que a conversa havia terminado, mas algo havia mudado irrevogavelmente entre eles. Uma porta se abrira entre dois mundos que jamais deveriam se tocar. Antônio saiu do quarto com o coração acelerado e a mente cheia de perguntas que não se calavam. Que tragédia havia marcado a vida daquela mulher? Por que se escondia atrás de um véu? E por que sentia como se uma parte de sua alma tivesse permanecido naquele quarto perfumado com jasmim e melancolia?
Nos dias que se seguiram àquele primeiro encontro, Antônio mergulhou numa investigação discreta sobre o passado de Dona Mariana. Aproveitando sua posição privilegiada como responsável pela correspondência do conde, começou a juntar fragmentos de informações que lentamente revelavam uma história de amor, traição e vingança que abalara os alicerces da alta sociedade carioca. Através de cartas antigas que organizava no arquivo particular de Dom Henrique, descobriu que Dona Mariana havia sido prometida em casamento ao Marquês de Valença, Dom Pedro de Mendonça e Castro, um dos homens mais ricos e poderosos do vice-reino. O noivado fora arranjado quando ela ainda era criança, como era costume entre as famílias nobres, que buscavam fortalecer alianças políticas e econômicas. A correspondência revelava que Dona Mariana havia partido para Lisboa aos 16 anos, não apenas para completar sua educação no convento, mas também para se preparar para o casamento que seria celebrado em grande pompa quando retornasse ao Brasil. Durante 3 anos, as cartas de Dom Henrique para parentes em Portugal falavam com orgulho dos progressos da filha, de sua beleza excepcional, de sua educação refinada e das grandes expectativas que cercavam seu futuro matrimônio. Foi numa carta datada de setembro de 1755 que Antônio encontrou a primeira pista sobre a tragédia que mudara tudo. Dom Henrique escrevia para seu cunhado em Lisboa: "A situação de Mariana torna-se insustentável. O escândalo que envolve o Marquês já chegou aos ouvidos do próprio rei. Temo que nossa família seja arrastada para uma desonra da qual jamais nos recuperaremos." Intrigado, Antônio passou a prestar mais atenção às conversas dos criados, às visitas que chegavam à fazenda e aos sussurros que se calavam quando ele se aproximava. Gradualmente, os pedaços do quebra-cabeças começaram a se encaixar, revelando uma história que explicava tanto o isolamento de Dona Mariana quanto o véu negro que a cobria. O Marquês de Valença, descobriu Antônio através de conversas com João Batista, havia se envolvido numa conspiração política contra o Marquês de Pombal, poderoso ministro do rei Dom José I. A trama incluía a tentativa de assassinato de autoridades portuguesas e tinha ramificações que chegavam até o Brasil. Quando a conspiração foi descoberta, Dom Pedro de Mendonça e Castro foi preso, torturado e executado em praça pública em Lisboa, num espetáculo que serviu de exemplo para outros que ousassem desafiar a autoridade real. A senhorita estava em Lisboa quando tudo aconteceu, revelou João Batista numa conversa confidencial. Presenciou a prisão do noivo, viu-o ser arrastado pelos soldados da Guarda Real. Dizem que ela tentou intervir, que gritou em praça pública defendendo a inocência dele. Foi uma cena que escandalizou toda a nobreza lisboeta. A tragédia não terminara ali. Dona Mariana, associada ao nome de um traidor executado, tornou-se persona non grata na corte portuguesa. Sua família foi forçada a trazê-la de volta ao Brasil às pressas, numa viagem que durou 2 meses e durante a qual ela adoeceu gravemente. "Chegou mais morta que viva", contou o feitor, baixando a voz como se falasse de fantasmas. "E desde então, jamais tirou o véu negro. Diz que é luto eterno pelo noivo morto, mas há quem diga que é por outra razão." "Que razão?" perguntou Antônio, mas João Batista apenas balançou a cabeça, recusando-se a continuar a conversa. Uma semana depois do primeiro encontro, Antônio encontrou uma desculpa para voltar ao 3º andar. Desta vez, levava uma encomenda de livros que havia chegado de Lisboa, volumes de poesia francesa e filosofia que Dom Henrique mandara buscar especialmente para a filha. Sabia que estava violando as regras da casa, mas algo mais forte que a prudência o impelia àquele quarto perfumado onde habitava a mulher misteriosa. Encontrou Dona Mariana na mesma posição, tocando cravo,
Mas desta vez a melodia era diferente, mais alegre, quase esperançosa. Quando ela o viu entrar, interrompeu a música e voltou-se para ele com um movimento que parecia menos melancólico. "Trouxestes os livros", disse ela, e havia algo em sua voz que soava quase como alegria contida. "Sim, minha senhora. Vosso pai disse que vos interessariam particularmente as obras de Voltaire e Rousseau." Antônio colocou os volumes sobre uma mesa próxima, notando como ela observava cada um com interesse genuíno. "Meu pai é um homem sábio, mesmo sendo conservador", respondeu Dona Mariana, levantando-se do cravo e aproximando-se dos livros. "Estes filósofos falam de liberdade, de igualdade, de direitos que todos os seres humanos deveriam ter. São ideias perigosas para quem vive num mundo de privilégios herdados." A observação revelava uma mente aguçada, uma mulher que pensava além dos limites impostos por sua condição. Antônio sentiu-se encorajado a continuar a conversa. "E vós, minha senhora, acreditais nessas ideias de liberdade e igualdade?" Ela riu baixinho, um som musical que foi como bálsamo para os ouvidos de Antônio. "Como posso acreditar em liberdade, eu que vivo aprisionada neste quarto? Como posso falar de igualdade, eu que nasci numa classe que se considera superior às outras apenas por acaso do nascimento?" Havia amargura em suas palavras, mas também uma lucidez que impressionou o jovem servo. "Talvez", arriscou ele, "a verdadeira liberdade não dependa das circunstâncias externas, mas da capacidade de escolher como reagimos a elas." Dona Mariana ficou em silêncio por um longo momento, como se pesasse as palavras que ouvira. "És um servo muito peculiar, Antônio Pereira das Neves. Onde aprendestes a filosofar dessa forma?" "Com meu pai, que dizia que a educação era a única herança que ninguém poderia nos roubar. E com os livros, que são janelas para mundos que jamais visitaremos." "Sabeis", disse ela lentamente, "há muito tempo não conversava com alguém que compreendesse o valor das palavras e das ideias. Nesta casa, as conversas giram sempre em torno de negócios, política e aparências sociais. É refrescante encontrar uma mente que pensa além dessas trivialidades." Foi assim que nasceu entre eles uma amizade intelectual que cresceria até se tornar algo muito mais profundo e perigoso. O que começou como encontros casuais logo se transformou numa rotina secreta. Sempre que tinha oportunidade, Antônio subia ao terceiro andar com algum pretexto, cartas a entregar, livros a trazer, pequenos recados inventados que justificassem sua presença ali. Dona Mariana, por sua vez, começou a aguardar essas visitas com uma ansiedade que ela própria não compreendia completamente. Suas conversas eram verdadeiras aulas de filosofia, literatura e vida. Ela falava sobre os anos no convento em Lisboa, sobre as freiras eruditas que lhe ensinaram latim, francês e música, sobre os bailes na corte onde conhecera algumas das mentes mais brilhantes da Europa. Ele contava sobre sua infância simples, mas feliz em Jacarepaguá, sobre as noites quando seu pai lhe ensinava as constelações, sobre os livros emprestados pelo padre da paróquia que abriram sua mente para mundos distantes. "É estranho", comentou ela certa tarde, enquanto folheava um volume de poemas de Camões, "como duas pessoas de mundos tão diferentes podem encontrar tanto em comum." "Talvez", respondeu Antônio, "porque a alma não conhece diferenças de classe ou condição social. A capacidade de sentir, de pensar, de sonhar é igual em todos os seres humanos." Dona Mariana ergueu os olhos do livro e, pela primeira vez, Antônio teve a impressão de que ela estava olhando diretamente para ele através do véu. "Acreditais mesmo nisso? Que somos todos iguais em essência?"
Acredito, e creio que vós também acreditais, senão não perderíeis tempo conversando com um simples servo. Ela riu novamente, aquele riso musical que se tornara a melodia favorita de Antônio. Tendes razão. Talvez por isso meu pai me mantenha isolada, porque minhas ideias são perigosas demais para a ordem estabelecida. Foi durante uma dessas conversas que Antônio finalmente reuniu coragem para fazer a pergunta que o atormentava. Posso saber por que usais o véu, minha senhora? Não por curiosidade vã, mas porque gostaria de conhecer verdadeiramente a pessoa com quem tenho a honra de conversar. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que Antônio pôde ouvir o próprio coração batendo. Dona Mariana ficou imóvel por tanto tempo que ele começou a se arrepender da pergunta. Por quê? Disse ela finalmente, com voz quase inaudível. Há coisas que, uma vez vistas, não podem ser desfeitas. E eu não quero que me vejais da forma como outros me veem. E como outros vos veem. Como uma mulher marcada pela desgraça, pela vergonha, pelo fracasso, como alguém que traz má sorte a todos que se aproximam. Antônio sentiu uma compaixão profunda por aquela alma ferida. Eu não vos veria assim. Para mim, sois a mulher mais inteligente e fascinante que já conheci. Um véu não pode esconder a beleza da alma que se revela através das palavras. Dona Mariana ficou em pé abruptamente, dirigindo-se à janela que dava para os jardins. Não sabeis o que dizeis, Antônio. Se soubesseis a verdade sobre mim, sobre o que aconteceu em Lisboa, então contai-me a verdade. Deixai que eu decida por mim mesmo se posso ou não aceitar quem realmente sois. Dona Mariana permaneceu em pé diante da janela por um longo tempo, como se reunisse forças para reviver memórias dolorosas. Quando finalmente começou a falar, sua voz era baixa, carregada de uma tristeza que parecia brotar das profundezas de sua alma. Meu noivado com o Marquês de Valença foi arranjado quando eu tinha 12 anos, começou, sem se voltar para Antônio. Dom Pedro era 20 anos mais velho que eu, mas era considerado um dos melhores partidos do reino. Rico, poderoso, bem relacionado na corte, meus pais ficaram eufóricos com a aliança. Ela fez uma pausa, como se as próximas palavras fossem particularmente difíceis de pronunciar. Fui enviada para Lisboa aos 16 anos para completar minha educação e me preparar para o casamento. Durante 2 anos, encontrava-me com Dom Pedro regularmente. Ele era gentil, educado, tudo que uma jovem dama poderia desejar num marido. Eu me esforçava para amá-lo, como era meu dever. Antônio permaneceu em silêncio, respeitando a dificuldade daquele relato. Foi então que conheci Miguel, continuou ela, e havia uma mudança sutil em sua voz, como se aquele nome trouxesse memórias ao mesmo tempo doces e amargas. Miguel Correia da Silva, um jovem advogado que trabalhava na casa de suplicação. Era filho de comerciantes, sem títulos nobiliários, mas possuía uma mente brilhante e uma alma pura que jamais encontrei em outros homens da minha classe. A história que se desenrolou foi um clássico de amor impossível. Dona Mariana e Miguel se conheceram numa biblioteca de Lisboa, onde ambos buscavam os mesmos livros de filosofia e poesia. O que começou como conversas casuais evoluiu para encontros secretos, cartas trocadas às escondidas e, inevitavelmente, um amor profundo que desafiava todas as convenções sociais da época. Ele me via não como uma herdeira ou uma aliança política, mas como uma mulher com sonhos, medos e desejos próprios, explicou Dona Mariana, voltando-se finalmente para Antônio. Com ele descobri que o amor verdadeiro existe, que é possível 2 almas se reconhecerem e se completarem independentemente das diferenças de posição social. Mas o destino cruel não permitiria que aquele amor florescesse. Dom Pedro de Mendonça e Castro, além de noivo traído, estava realmente envolvido na conspiração contra o Marquês de Pombal.
Quando suas atividades foram descobertas, ele tentou usar seu conhecimento sobre o caso amoroso de Dona Mariana como moeda de troca para salvar a própria vida. Miguel foi preso junto com Dom Pedro, continuou ela, a voz tremendo de emoção. Acusado de ser cúmplice da conspiração, de ter usado nosso romance para obter informações que serviriam aos inimigos da coroa. Era tudo mentira, mas numa época de paranoia política, a mentira servia melhor aos propósitos do poder que a verdade. A execução de ambos os homens foi um espetáculo público que toda Lisboa presenciou. Dona Mariana, contra a vontade da família que tentou mantê-la em casa, correu para a praça onde as execuções aconteceriam. Cheguei a tempo de ver Miguel ser conduzido ao cadafalso, disse ela, a voz agora quase inaudível. Nossos olhos se encontraram uma última vez. Ele sorriu para mim, mesmo sabendo que morreria em poucos minutos. Sorriu como se quisesse me dizer que não se arrependia de nada, que nosso amor havia valido a pena, mesmo custando sua vida. O que aconteceu em seguida marcaria Dona Mariana para sempre. Quando a lâmina da guilhotina caiu, ela gritou tão alto que sua voz ecoou por toda a praça. Mas não foi apenas um grito de dor. Foi um grito de protesto, uma acusação dirigida contra a injustiça, contra um mundo que destruía o amor em nome das conveniências políticas. Quando gritei, toda a multidão se voltou para mim, explicou ela. Por um momento, fui o centro das atenções de milhares de pessoas, e naquele momento algo dentro de mim morreu. Não apenas a dor da perda, mas a própria capacidade de mostrar meu rosto ao mundo sem sentir vergonha. Foi ali, naquela praça ensanguentada de Lisboa, que nasceu o véu negro que desde então cobria seu rosto. Não é apenas luto por Miguel, esclareceu ela. É a impossibilidade de enfrentar o mundo sabendo que fui a causa da morte de um homem inocente. Se eu não tivesse me apaixonado por ele, se tivesse cumprido meu dever como filha obediente, Miguel ainda estaria vivo. Antônio ouviu toda a confissão em silêncio, sentindo a dor daquela mulher como se fosse sua própria. Quando ela terminou, permaneceram os dois imóveis, unidos por uma intimidade emocional que transcendia qualquer barreira social. Agora sabeis por que vivo isolada, disse ela finalmente. Agora compreendeis por que ninguém pode me ver, por que devo permanecer escondida do mundo. Foi então que Antônio fez algo que mudaria tudo entre eles. Levantou-se lentamente, aproximou-se de Dona Mariana e, com delicadeza infinita, estendeu a mão na direção de seu rosto. Posso? Perguntou simplesmente. Ela ficou imóvel, tremendo ligeiramente. Depois de um momento que pareceu eterno, assentiu quase imperceptivelmente. Com mãos que tremiam ligeiramente, Antônio ergueu devagar o véu negro que há 3 anos ocultava o rosto de Dona Mariana. O que se revelou à sua vista foi uma beleza que superava qualquer expectativa. Cabelos castanho escuros que caíam em ondas suaves sobre os ombros, pele alva e luminosa, olhos verdes como as águas da Baía de Guanabara, lábios delicadamente desenhados que pareciam esculpidos por um artista divino. Mas não foi apenas a beleza física que o impressionou. Foi a expressão de vulnerabilidade absoluta naqueles olhos verdes, a mistura de medo e esperança que se estampava naquele rosto há tanto tempo escondido do mundo. Havia cicatrizes invisíveis ali, marcas da dor que nenhum véu poderia esconder completamente. Vós sois, murmurou Antônio com voz embargada, a mulher mais bela que jamais contemplei, não apenas no rosto, mas na alma que se revela através destes olhos. Dona Mariana fechou os olhos, como se tentasse bloquear a intensidade daquele momento. Não digais isso. Não podeis dizer isso. Sou uma mulher amaldiçoada, que traz desgraça a todos os homens que se aproximam de mim.
Sois uma mulher que amou verdadeiramente e que pagou um preço cruel por isso. Mas isso não vos torna amaldiçoada, torna-vos humana. Ele tocou suavemente o rosto dela, sentindo a maciez da pele que há tanto tempo não recebia o toque de outra pessoa. Miguel morreu não por vossa causa, mas por causa da crueldade de um mundo que não tolera o amor verdadeiro. Vós fostes vítima, não culpada. As lágrimas que Dona Mariana havia represado por 3 anos finalmente brotaram, correndo livremente por suas faces, como chuva após longa seca. Antônio a tomou nos braços, deixando que ela chorasse sobre seu peito toda a dor acumulada ao longo dos anos de solidão. Eu pensava que jamais poderia me aproximar de outro homem, soluçou ela. Pensava que meu coração havia morrido junto com Miguel naquela praça de Lisboa. E agora? Perguntou ele suavemente, acariciando seus cabelos. Ela ergueu o rosto, olhando-o diretamente nos olhos pela primeira vez. Agora descubro que talvez ainda seja possível sentir algo que não seja apenas dor e culpa. Foi assim, no silêncio perfumado daquele quarto no 3º andar, que 2 corações feridos encontraram um no outro a possibilidade de cura. O beijo que se seguiu foi terno e cuidadoso, carregado de toda a ternura que 2 almas solitárias podiam oferecer uma à outra. Mas nos corredores da Casa Grande, passos se aproximavam. João Batista subia as escadas procurando por Antônio, e a realidade estava prestes a invadir aquele momento de pura magia. O som dos passos no corredor fez com que Antônio e Dona Mariana se separassem bruscamente. Em questão de segundos, ela recolocou o véu negro. Ele ajeitou as roupas e ambos tentaram assumir posições que não denunciassem a intimidade que acabara de nascer entre eles. João Batista entrou no quarto sem cerimônia, como sempre fazia quando tinha assuntos urgentes a tratar. Sua expressão era de preocupação, mas quando viu Antônio ali, uma sombra de suspeita passou por seus olhos. Dom Henrique vos procura no escritório, disse ele secamente. Há uma questão urgente sobre os contratos de açúcar que requer vossa atenção imediata. Antônio assentiu, despedindo-se de Dona Mariana com a formalidade que a situação exigia. Com vossa licença, minha senhora, espero que os livros sejam do vosso agrado. Quando desceram juntos ao 2º andar, João Batista manteve-se em silêncio até chegarem ao escritório. Então, fechando a porta atrás de si, encarou Antônio com seriedade que não admitia evasivas. Precisamos conversar, disse ele. O que estavas fazendo no quarto de Dona Mariana? Antônio tentou manter a calma, embora sentisse o coração disparado. Levei os livros que Dom Henrique encomendou de Lisboa. Ela pediu que eu entrasse para colocá-los sobre a mesa. E por que demorastes tanto tempo para uma tarefa tão simples? A pergunta era uma armadilha e Antônio sabia disso. João Batista não era homem de ser enganado facilmente. Havia servido naquela casa tempo suficiente para conhecer todos os segredos e sutilezas da família. Dona Mariana fez algumas perguntas sobre os livros. Como sou letrado, pude responder algumas de suas dúvidas sobre os autores. João Batista estudou o rosto de Antônio por um longo momento. Escuta-me bem, rapaz. Sei que és homem de boa índole, que tem servido esta casa com dedicação e honestidade. Mas há coisas nesta família que não podes compreender, perigos dos quais não tens conhecimento. Ele se aproximou, baixando a voz para um sussurro confidencial. Dona Mariana é uma mulher marcada pelo infortúnio. Todos os homens que se aproximaram dela conheceram desgraças terríveis. Seu primeiro noivo morreu executado. O jovem advogado, por quem se apaixonou em Lisboa, teve o mesmo fim. Há quem diga que ela traz má sorte, que é amaldiçoada. Isso são superstições, protestou Antônio, mas João Batista balançou a cabeça energicamente.
Não são superstições quando 3 homens morrem em circunstâncias trágicas depois de se envolverem com a mesma mulher. Dom Henrique a mantém isolada, não apenas para proteger a honra da família, mas para proteger outros homens de um destino que parece inevitável. As palavras do feitor plantaram uma semente de dúvida no coração de Antônio, mas não foram suficientes para apagar o sentimento que nascera naquele quarto perfumado. E se for apenas coincidência? E se os verdadeiros culpados forem a crueldade e a injustiça dos homens, não alguma maldição sobrenatural? Talvez, admitiu João Batista. Mas estarás disposto a apostar tua vida nessa possibilidade? Antes que Antônio pudesse responder, a porta do escritório se abriu e Dom Henrique entrou com sua presença imponente. O conde trazia no rosto uma expressão preocupada que imediatamente pôs os 2 homens em alerta. Antônio, disse ele, dirigindo-se diretamente ao jovem servo, acabei de receber notícias perturbadoras do Rio de Janeiro. Sebastião Correia da Costa, o homem que te acusou de roubo, morreu ontem num acidente com sua carruagem. Os cavalos se assustaram e a carruagem capotou numa descida íngreme. A notícia atingiu Antônio como um raio. O homem responsável por sua desgraça estava morto, e com ele morria também a única possibilidade de provar sua inocência. Há mais, continuou Dom Henrique. Antes de morrer, Sebastião Correia confessou ao padre que te acusou falsamente. A confissão foi registrada e enviada às autoridades competentes. És um homem livre, Antônio Pereira das Neves. Tua inocência foi provada. O mundo pareceu girar ao redor de Antônio. Livre. Depois de meses de servidão, de humilhação, de viver como propriedade de outro homem, ele estava livre para retomar sua vida, para voltar às suas terras em Jacarepaguá, para reconstruir o que havia perdido. Mas uma única imagem se formou em sua mente. O rosto de Dona Mariana, finalmente revelado, e os olhos verdes que pareciam implorar para não serem abandonados novamente. Sois livre para partir quando desejardes, disse Dom Henrique. Como compensação pelos meses de serviço injusto, ofereço-te 200 oitavas de ouro para que possas recomeçar tua vida. Era mais dinheiro do que Antônio jamais havia visto. Suficiente para comprar terras maiores, para construir uma casa confortável, para viver com dignidade pelo resto de seus dias. Mas a liberdade, descobriu ele naquele momento, não era apenas uma questão de correntes quebradas. Às vezes, o coração cria suas próprias prisões, feitas não de ferro, mas de amor e lealdade. Naquela noite, Antônio não conseguiu dormir. Ficou deitado em sua pequena cama no quarto dos criados, contemplando o teto de madeira, enquanto sua mente lutava com uma decisão que mudaria o curso de sua vida. De um lado, a liberdade e a possibilidade de reconstruir sua existência longe das humilhações do cativeiro. Do outro, uma mulher ferida que havia encontrado nele uma luz de esperança em meio a anos de escuridão. Ao amanhecer, tomou uma decisão que surpreendeu a todos na casa. Procurou Dom Henrique em seu escritório e, com a mesma firmeza que demonstrara ao defender suas terras em Jacarepaguá, fez um pedido que mudaria tudo. Vossa Excelência, disse ele, gostaria de permanecer a vosso serviço, mesmo sendo homem livre. O conde ergueu os olhos dos documentos que examinava, claramente surpreso. Não compreendo, rapaz. Por que um homem livre escolheria a servidão quando pode ter sua própria vida? Antônio havia preparado cuidadosamente sua resposta. Porque nesta casa encontrei não apenas trabalho, mas propósito. Minha educação é mais útil aqui do que nas terras de Jacarepaguá. Além disso, vossa família me tratou com justiça e respeito. Dom Henrique estudou o jovem por um longo momento.
Havia algo nas palavras de Antônio que não soava completamente verdadeiro, mas o conde era homem perspicaz demais para não perceber o valor de manter um servo letrado e confiável. Muito bem, disse finalmente. Se é essa a tua decisão, ofereço-te um salário justo e uma posição permanente como administrador de meus negócios. Mas que fique claro, as regras da casa continuam valendo para ti como para qualquer outro servo. A última frase foi dita com um tom que deixou claro que Dom Henrique suspeitava dos verdadeiros motivos que levavam Antônio a permanecer. O jovem assentiu, compreendendo que sua situação havia mudado, mas os perigos permaneciam os mesmos. Com sua nova posição de administrador, Antônio ganhou maior liberdade de movimentos na Casa Grande, mas também atraiu mais atenção sobre suas atividades. João Batista o observava constantemente. Dom Henrique fazia perguntas sutis sobre seu trabalho e os outros criados começaram a tratá-lo com uma mistura de respeito e suspeita. Apesar de todas as dificuldades, os encontros com Dona Mariana continuaram, tornando-se mais frequentes e mais íntimos. Ela havia deixado de usar o véu durante suas conversas particulares, revelando um rosto que se tornava mais belo a cada encontro. Mais importante que sua beleza física, porém, era a transformação que o amor estava operando em sua alma. Sinto como se estivesse despertando de um longo pesadelo, confessou ela numa tarde de agosto, enquanto caminhavam pelos jardins da casa durante um raro momento em que não havia ninguém por perto. Vossa presença trouxe luz para uma vida que eu julgava perdida para sempre. Antônio tomou sua mão, entrelaçando seus dedos, como se quisesse nunca mais soltá-la. E vós trouxeste significado para uma existência que se resumia a sobreviver. Antes de vos conhecer, eu apenas existia. Agora, pela primeira vez, estou verdadeiramente vivo. Seus passeios secretos pelos jardins se tornaram momentos preciosos, onde podiam conversar livremente, longe dos ouvidos curiosos da casa. Descobriram afinidades que iam muito além da atração física. Ambos amavam a poesia, compartilhavam ideias sobre justiça social, sonhavam com um mundo onde o amor fosse mais importante que as convenções. Se pudéssemos fugir daqui, disse Dona Mariana certa vez, para onde iríamos? Para um lugar onde ninguém conhecesse nossa história, respondeu Antônio. Talvez para as capitanias do sul, onde poderíamos começar uma vida nova com identidades diferentes. E acreditais que seria possível esquecer o passado? Não esquecer, corrigiu ele, mas talvez seja possível construir um futuro que seja mais forte que as sombras do passado. Eram sonhos impossíveis, ambos sabiam disso. Mas por algumas horas preciosas, caminhando entre as roseiras e os jasmins dos jardins, permitiam-se imaginar que o amor poderia vencer todas as barreiras que se erguiam contra eles. A felicidade, por mais discreta que fosse, não passou despercebida por muito tempo. Dom Francisco de Almeida e Castro, irmão mais novo de Dom Henrique e homem de temperamento cruel e invejoso, chegou à fazenda numa tarde de setembro para uma visita que se estenderia por várias semanas. Dom Francisco era tudo que Dom Henrique não era, dado aos vícios, cruel com os subordinados, obcecado por poder e riqueza. Havia perdido boa parte de sua herança em jogos e negócios mal-sucedidos e mantinha-se dependente da generosidade do irmão mais velho. Essa dependência alimentava um ressentimento que se manifestava em comentários ácidos e tentativas constantes de causar problemas. Desde o primeiro dia, seus olhos pequenos e maliciosos fixaram-se em Antônio com uma curiosidade que nada tinha de inocente. Durante o jantar da primeira noite, dirigiu perguntas indiscretas sobre o novo administrador. Dizei-me, irmão,
comentou enquanto saboreava um cálice de vinho do Porto. Não achais estranho que um ex-servo escolha permanecer numa posição subordinada, mesmo tendo recuperado sua liberdade? Dom Henrique respondeu com diplomacia. Antônio é um rapaz inteligente que reconhece as vantagens de uma posição estável. Ou talvez, insinuou Dom Francisco com um sorriso malicioso, tenha encontrado outras motivações para permanecer nesta casa. O comentário foi feito de forma aparentemente casual, mas Antônio sentiu um frio na espinha. Havia algo no tom de voz de Dom Francisco que sugeria conhecimento, ou pelo menos suspeita, sobre seus sentimentos por Dona Mariana. Nos dias que se seguiram, Dom Francisco demonstrou um interesse mórbido em descobrir os segredos da casa. Fazia perguntas aos criados, observava os movimentos de todos com atenção excessiva e começou a circular por áreas da casa onde normalmente não tinha motivos para estar. Foi numa tarde de chuva que ele finalmente obteve a confirmação que buscava. Antônio havia subido ao 3º andar para entregar uma carta que chegara de Lisboa. Como sempre, foi recebido por Dona Mariana, que o esperava ansiosa pelas notícias do mundo exterior. A carta trazia a informação de que sua tia, Dona Catarina, havia conseguido junto ao rei uma anulação oficial de seu noivado com o falecido Marquês de Valença, removendo finalmente qualquer impedimento legal a um futuro casamento. A notícia os encheu de esperança. Pela primeira vez desde que se conheceram, havia uma possibilidade real de que seu amor não fosse completamente impossível. Na euforia do momento, esqueceram-se das precauções habituais e se beijaram com paixão que havia crescido durante meses de encontros secretos. Foi exatamente nesse momento que Dom Francisco, que havia seguido Antônio silenciosamente pelas escadas, apareceu na porta do quarto. Que cena tocante, disse ele com voz carregada de sarcasmo. O administrador e a princesa enlutada. Que romance digno dos melhores folhetins franceses. Dona Mariana cobriu rapidamente o rosto com o véu, mas era tarde demais. Dom Francisco havia visto o que precisava ver para confirmar suas suspeitas. Não é o que pensais, tentou Antônio, mas Dom Francisco riu alto, um som desagradável que ecoou pelo quarto. Não é o que penso? Um servo beijando a filha do conde de Vila Nova? Creio que é exatamente o que penso, rapaz, e sei precisamente o que fazer com essa informação. A ameaça estava lançada. Dom Francisco havia encontrado a arma que procurava para causar o máximo de danos possível à família que o sustentava e ao jovem que despertara sua inveja desde o primeiro encontro. Que quereis? Perguntou Dona Mariana, encontrando coragem na necessidade de proteger o homem que amava. O que quero? Respondeu Dom Francisco com um sorriso cruel. É justiça e diversão. Há muito tempo que esta casa vive numa paz tediosa. Está na hora de agitar um pouco as águas. Naquela mesma noite, Dom Francisco procurou o irmão em seu escritório. Dom Henrique trabalhava nos livros de contas quando o irmão entrou sem bater, trazendo no rosto uma expressão de falsa preocupação que mal disfarçava sua satisfação maliciosa. Henrique, disse ele, sentando-se sem ser convidado. Preciso falar convosco sobre um assunto muito delicado que envolve a honra de nossa família. Dom Henrique ergueu os olhos, já pressentindo problemas. Conhecia o irmão tempo suficiente para reconhecer os sinais de que Francisco estava prestes a causar algum transtorno. De que se trata? De vossa filha Mariana e do jovem que empregais como administrador. Dom Francisco fez uma pausa dramática, saboreando o momento. Descobri hoje que mantém um relacionamento inadequado. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão.
Dom Henrique fechou lentamente o livro de contas, suas mãos tremendo ligeiramente. Não de medo, mas de uma raiva controlada que era mais perigosa que qualquer explosão. Explica-te melhor. Vi-os juntos no quarto dela, beijando-se como amantes. É evidente que o rapaz se aproveitou de sua posição de confiança para seduzir uma mulher vulnerável. A acusação era habilmente construída para despertar a ira paterna de Dom Henrique. Francisco sabia que apresentar Antônio como sedutor e Mariana como vítima seria a forma mais eficaz de garantir uma punição severa. Dom Henrique ficou em pé lentamente, sua figura imponente projetando uma sombra ameaçadora sobre o irmão. E que sugeris que eu faça com essa informação? O que qualquer pai honrado faria, expulsar o servo insolente de vossa casa e enviar Mariana para um convento onde possa expiar sua fraqueza em penitência e oração. Era exatamente o que Francisco esperava. A destruição completa da felicidade de duas pessoas que haviam encontrado consolação uma na outra. Seu plano era cruel em sua simplicidade, mas eficaz em seus resultados. Dom Henrique caminhou até a janela, contemplando os jardins onde sua filha e Antônio haviam caminhado tantas vezes. Deixa-me a sós, disse finalmente. Preciso pensar sobre esta situação. Quando Francisco saiu, Dom Henrique permaneceu junto à janela por um longo tempo, lutando com uma decisão que afetaria não apenas o destino dos envolvidos, mas a própria alma de sua família. Na manhã seguinte, Dom Henrique mandou chamar Antônio ao seu escritório. O jovem administrador chegou pressentindo problemas, mas não imaginando que sua vida estava prestes a mudar completamente mais uma vez. Antônio, começou o conde sem rodeios, meu irmão me informou sobre certas irregularidades em tua conduta. Não havia necessidade de explicações. Antônio sabia imediatamente do que se tratava. Vossa Excelência, posso explicar? Não há explicações que justifiquem o que fizeste, interrompeu Dom Henrique, sua voz gelada como o vento da serra. Abusaste da confiança que depositei em ti. Aproveitaste-te da vulnerabilidade de minha filha para satisfazer teus próprios desejos. Não foi assim, protestou Antônio. Amo Dona Mariana com toda sinceridade. Jamais me aproveitaria dela. Nossos sentimentos são mútuos e verdadeiros. A palavra amor pareceu enfurecer ainda mais o conde. Amor? Um ex-servo ousa falar de amor pela filha de um conde? Tens alguma noção da diferença entre vossa posição e a dela? Do escândalo que vossa presunção pode causar? Sim, conheço as diferenças de posição, respondeu Antônio com dignidade. Mas também sei que o amor verdadeiro não reconhece classes sociais. Vossa própria filha me ensinou isso através dos filósofos que lê. A menção aos livros de filosofia foi um erro. Dom Henrique percebeu imediatamente que as conversas entre sua filha e Antônio haviam ido muito além de encontros casuais. Havia ali uma comunhão intelectual que tornava o relacionamento ainda mais perigoso. Sais desta casa hoje mesmo, declarou ele, e jamais tentarás contato com minha filha novamente. Se desobedeceres a esta ordem, farei com que sejas preso por sedução e desacato à autoridade. E Dona Mariana, sabeis o que ela sente por mim? Minha filha fará o que for melhor para ela e para esta família. Seus sentimentos são secundários diante da necessidade de preservar nossa honra. Era o Brasil colonial em toda sua crueldade, um mundo onde o amor individual era sacrificado no altar das conveniências familiares e sociais. Antônio teve apenas algumas horas para reunir seus poucos pertences e se preparar para deixar a fazenda. Durante todo esse tempo, uma única obsessão dominou seus pensamentos. Como se despedir de Dona Mariana sem causar ainda mais problemas para ela?
A resposta veio através de Benedita, a mucama idosa que há anos cuidava do terceiro andar. A mulher, que havia acompanhado o romance secreto com simpatia silenciosa, ofereceu-se para levar uma carta de despedida. "A senhorita está sofrendo como uma alma penada", murmurou ela, enquanto Antônio escrevia rapidamente. "Chorou a noite inteira quando soube que o senhor ia partir." A carta que Antônio escreveu foi ao mesmo tempo uma declaração de amor e uma promessa de esperança. "Minha querida Mariana, parto desta casa, levando no coração um amor que nem a distância nem o tempo conseguirão apagar. Não vos vejo como uma mulher amaldiçoada, mas como a luz que iluminou meus dias mais sombrios. Prometei-me que não voltareis a vos esconder atrás do véu negro. Prometei que continuareis a acreditar no amor, mesmo que eu não esteja ao vosso lado, para lembrá-la diariamente de vossa beleza e valor. Irei para Jacarepaguá reconstruir minha vida, mas jamais deixarei de esperar o dia em que poderemos estar juntos sem nos escondermos do mundo. Até esse dia, guardai meu amor, como eu guardarei o vosso. Para sempre vosso, Antônio." Benedita levou a carta e retornou com uma resposta que Antônio leu, com lágrimas nos olhos. "Meu amado Antônio, vosso amor me ensinou que ainda sou capaz de sentir felicidade. Mesmo que nunca mais nos vejamos, carregarei essa certeza como um tesouro. Não prometo tirar o véu. Há feridas que só o tempo pode curar completamente. Mas prometo não me entregar ao desespero. Prometo continuar lutando pela mulher que descobri ser quando estou convosco. Esperarei, mesmo que a espera dure uma vida inteira. Para sempre vossa, Mariana." Antônio retornou às suas terras de Jacarepaguá com o coração partido, mas com uma determinação férrea de reconstruir sua vida de forma que pudesse, algum dia, oferecer a Dona Mariana uma existência digna de seu amor. As 200 oitavas de ouro que Dom Henrique lhe dera como compensação tornaram possível não apenas restaurar a propriedade familiar, mas expandi-la consideravelmente. Nos meses que se seguiram, jogou-se no trabalho com uma energia que surpreendeu os vizinhos. Plantou novos cafezais, construiu uma casa maior e mais confortável, estabeleceu contatos comerciais que lhe permitiram vender seus produtos diretamente no Rio de Janeiro. Gradualmente, de um simples agricultor, transformou-se num próspero fazendeiro que começou a ser respeitado na região. Mas todo o seu sucesso material era temperado pela saudade constante de Dona Mariana. À noite, sentado na varanda de sua nova casa, olhava na direção da Baía de Guanabara, imaginando como ela estaria, se continuava usando o véu negro, se ainda pensava nele com a mesma intensidade. Foi durante uma dessas noites melancólicas que recebeu uma visita inesperada. João Batista chegou à propriedade de Antônio numa noite de lua cheia de dezembro, montado num cavalo suado que denunciava uma viagem feita com pressa. O ex-feitor trazia no rosto uma expressão de urgência que imediatamente pôs Antônio em alerta. "João, que fazeis aqui? Aconteceu algo com Dona Mariana?" O homem desceu do cavalo com movimentos cansados. "Preciso falar convosco. É sobre a senhorita, mas também sobre coisas que vão além dela." Antônio o conduziu para dentro de casa, oferecendo-lhe comida e bebida, enquanto aguardava ansiosamente as notícias que o haviam trazido ali. "Dona Mariana não está bem", começou João Batista depois de recuperar o fôlego. "Desde que partistes, ela voltou a se isolar completamente. Usa o véu negro até mesmo dentro de casa, não toca mais o cravo, mal se alimenta. É como se tivesse voltado aos piores dias após sua chegada de Lisboa." A notícia apertou o coração de Antônio como uma garra gelada. "E Dom Henrique não faz nada para ajudá-la?" "Dom Henrique está com problemas maiores para se preocupar", respondeu João Batista com amargura. "Dom Francisco conseguiu o que queria.
Depois que partistes, ele começou a espalhar rumores sobre o caso entre vós e Dona Mariana. A história chegou aos ouvidos do vice-rei, que exigiu explicações. A situação era ainda pior do que Antônio imaginara. João Batista explicou que Dom Francisco, aproveitando-se de sua posição como irmão do conde, havia transformado um romance discreto num escândalo público que ameaçava a reputação de toda a família. O vice-rei ordenou que Dona Mariana seja enviada para o convento de Santa Teresa no Rio de Janeiro, continuou João Batista. Ela tem uma semana para se preparar. Um convento? Exclamou Antônio, levantando-se bruscamente. Vão forçá-la a tomar os votos? Não os votos perpétuos, ao menos não inicialmente. Mas uma vez lá dentro, será difícil sair. E há rumores de que Dom Francisco pretende usar a influência do irmão para conseguir que ela seja declarada mentalmente instável, o que tornaria seu confinamento permanente. Era uma sentença de morte em vida para uma mulher que já havia sofrido demais. Antônio caminhou pela sala como um animal enjaulado, tentando encontrar uma solução para uma situação que parecia impossível. "Por que me contais isso?" perguntou finalmente. João Batista sorriu pela primeira vez desde que chegara. "Porque durante todos estes anos, servindo aquela família, nunca vi Dona Mariana tão feliz quanto nos meses em que vos conheceu. E porque creio que alguns tipos de amor valem a pena lutar por eles, mesmo contra todas as probabilidades." A informação trazida por João Batista transformou a melancolia de Antônio numa urgência febril. Ele tinha menos de uma semana para arquitetar um plano que salvasse Dona Mariana de um destino pior que a morte. Passar os dias trancada num convento, longe de tudo que amava, seria o golpe final numa alma que já havia sofrido traumas suficientes. Durante 3 dias e 3 noites, Antônio planejou meticulosamente cada detalhe de um resgate que parecia impossível. O convento de Santa Teresa ficava no centro do Rio de Janeiro, rodeado de muros altos e vigiado constantemente. Tirar uma mulher de lá seria como roubar uma joia do tesouro vice-real. A solução veio através de uma lembrança. Padre Anselmo, o velho pároco que lhe ensinara a ler e escrever, havia mencionado certa vez um primo que servia como capelão no convento de Santa Teresa. Se conseguisse contatá-lo, talvez fosse possível estabelecer uma comunicação com Dona Mariana e planejar sua fuga. Antônio cavalgou até a paróquia de Jacarepaguá numa manhã chuvosa de dezembro. Encontrou Padre Anselmo mais envelhecido, mas com a mesma bondade nos olhos que o caracterizara durante toda a vida. "Meu filho", disse o padre depois de ouvir uma versão cuidadosamente editada da história, "o que me pedis é perigoso não apenas para vós, mas para todos os envolvidos." "Sei disso, padre. Mas às vezes é preciso escolher entre a segurança e fazer o que é certo." O velho sacerdote estudou o jovem por um longo momento. "Padre Miguel, meu primo, é homem de bom coração. Se a jovem está sendo forçada contra sua vontade, ele talvez possa ajudar. Mas precisareis de mais que boa vontade. Precisareis de um plano que não coloque vidas inocentes em perigo." O convento de Santa Teresa erguia-se no coração do Rio de Janeiro, como uma fortaleza de pedra e cal, seus muros altos ocultando os segredos e sofrimentos das mulheres que ali viviam em reclusão voluntária ou forçada. Fundado no século anterior por freiras carmelitas vindas de Portugal, o local havia se tornado o destino de filhas de famílias nobres que precisavam ser protegidas de escândalos ou que simplesmente não encontravam casamentos adequados à sua posição social. Dona Mariana chegou numa tarde cinzenta de dezembro, acompanhada apenas por Benedita e 2 guardas de Dom Henrique. Trazia consigo uma pequena bagagem e o véu negro que se tornara sua marca registrada. Sua chegada foi discreta, como convinha a alguém que estava sendo removida discretamente da sociedade. Madre Superior, Teresa da Conceição,
uma mulher de 60 anos, com maneiras austeras e olhos penetrantes, recebeu a nova interna com a frieza protocolar reservada àquelas que chegavam por motivos disciplinares. Dona Mariana de Bragança e Souza, disse ela, consultando os documentos que Dom Henrique enviara antecipadamente. Sereis alojada no quarto número 17 do segundo andar. As regras do convento são rígidas: silêncio durante as horas de oração, trabalhos manuais pela manhã, estudos religiosos à tarde, recolhimento às celas ao pôr do sol. Era uma rotina projetada para quebrar gradualmente a vontade de qualquer mulher que ainda alimentasse sonhos de liberdade. Dona Mariana ouviu tudo em silêncio, seus olhos verdes ocultos pelo véu, observando cada detalhe do ambiente que se tornaria sua prisão. O quarto que lhe foi designado era pequeno e espartano. Uma cama estreita, um crucifixo na parede, uma pequena escrivaninha e uma janela gradeada que dava para o pátio interno do convento. Ali, rodeada pelo silêncio opressivo da vida monástica, Dona Mariana começou a contar os dias que a separavam de uma esperança cada vez mais distante. Foi no terceiro dia que Padre Miguel conseguiu se aproximar dela. Padre Miguel da Silva era um homem de meia idade, baixo e rechonchudo, com maneiras gentis que contrastavam com a severidade geral do convento. Como capelão responsável pelas confissões das internas, tinha acesso a todas as partes do edifício e podia conversar privativamente com as mulheres sem despertar suspeitas. Foi durante uma sessão de confissão que ele conseguiu entregar a Dona Mariana a carta que Antônio enviara através de seu primo. Minha amada Mariana, não perdeis a esperança. Estou trabalhando dia e noite para vos tirar desse lugar. Padre Miguel é homem de confiança que nos ajudará. Na próxima lua nova, estarei esperando do lado de fora dos muros, na rua que passa atrás da capela. Trazei apenas o essencial. Nossa nova vida começará sem os luxos do passado, mas com a riqueza do amor verdadeiro. Coragem, meu anjo. Nossa libertação está próxima. Antônio. A carta foi como um raio de sol, atravessando as nuvens negras que cobriam a alma de Dona Mariana. Pela primeira vez desde que chegara ao convento, sentiu um lampejo de esperança. Sua resposta, entregue ao padre em forma de confissão sussurrada, foi breve, mas carregada de significado. Estarei pronta. Minha fé em nosso amor é maior que qualquer muro que tentem construir ao nosso redor. Padre Miguel passou a ser o elo entre os dois amantes, transmitindo mensagens que permitiam coordenar cada detalhe do plano de fuga. Antônio havia conseguido contatos entre os comerciantes que negociavam com as capitanias do sul, homens que poderiam fornecer documentos falsos e passagem segura para terras onde ninguém os conhecesse. O plano era arriscado, mas simples. Na noite da lua nova, quando a escuridão seria mais densa, Dona Mariana deveria encontrar uma forma de chegar ao pátio interno do convento. Antônio estaria do lado externo do muro, com cordas e ganchos, pronto para ajudá-la a escalar. Uma vez do lado de fora, cavalgariam sem parar até uma propriedade rural, onde amigos de Antônio os esconderiam, até que os documentos falsos ficassem prontos. A lua nova de janeiro de 1759 trouxe consigo uma escuridão perfeita que cobriu o Rio de Janeiro como um manto negro. No convento de Santa Teresa, as freiras e internas dormiam o sono dos justos, alheias ao drama que estava prestes a se desenrolar em seus muros sagrados. Dona Mariana havia passado o dia inteiro numa agitação nervosa que tentou disfarçar com orações e trabalhos manuais. À noite, durante o jantar frugal no refeitório, comeu pouco e falou menos ainda, seus olhos constantemente voltados para as janelas por onde observava o céu cada vez mais escuro. Às 11 horas, quando o convento mergulhou no silêncio da noite, ela pôs em ação a primeira parte do plano.
Vestindo um hábito escuro que conseguira emprestado de uma noviça simpatizante, saiu silenciosamente de seu quarto e dirigiu-se pelas escadas de pedra até o térreo. O corredor que levava ao pátio interno era vigiado por uma freira mais velha, que frequentemente cochilava durante suas rondas noturnas. Dona Mariana aguardou pacientemente até ouvir os roncos suaves que indicavam ser seguro prosseguir. O pátio interno do convento era um quadrado de pedras cercado por arcos góticos, com uma fonte no centro e canteiros de ervas medicinais que as freiras cultivavam. Na parede dos fundos, exatamente onde Padre Miguel havia indicado, uma janela gradeada dava acesso à rua externa. Do lado de fora, Antônio aguardava há 2 horas, equipado com cordas, ganchos e uma determinação que superava qualquer medo. Quando ouviu o sinal combinado, 3 batidas suaves na grade da janela, seu coração disparou. "Mariana?" sussurrou. "Estou aqui", veio a resposta, musical mesmo no sussurro. As grades da janela haviam sido previamente afrouxadas por Padre Miguel durante suas visitas diurnas ao pátio. Com esforço conjunto, conseguiram removê-las silenciosamente. A abertura era estreita, mas suficiente para que uma pessoa delgada passasse. "Vou subir", sussurrou Antônio, começando a escalar o muro com a agilidade de quem havia praticado aquela manobra dezenas de vezes nos últimos dias. Quando suas mãos tocaram as de Dona Mariana através da janela, ambos sentiram uma emoção que transcendia o mero alívio físico. Era o encontro de 2 almas que haviam desafiado um império para estarem juntas. "Estás pronta?" perguntou ele. "Nasci pronta para este momento", respondeu ela, e havia em sua voz uma determinação que ele jamais ouvira antes. A fuga transcorreu sem incidentes durante as primeiras horas. Antônio havia deixado 2 cavalos amarrados numa rua próxima e logo estavam galopando pelas estradas escuras que levavam aos subúrbios do Rio de Janeiro. Dona Mariana, vestindo roupas masculinas que Antônio trouxera, cavalgava com a perícia de quem aprendera a montar desde criança. O destino inicial era uma fazenda em Guaratiba, propriedade de um amigo de Antônio que concordara em escondê-los temporariamente. De lá, seguiriam para São Paulo, onde documentos falsos os aguardavam, fornecidos por uma rede de contrabandistas que facilitava a movimentação de pessoas que precisavam desaparecer do vice-reino. Mas Dom Francisco não era homem de aceitar derrotas passivamente. Quando a fuga foi descoberta na manhã seguinte, ele convenceu Dom Henrique de que a honra da família exigia uma perseguição implacável. "Se permitirmos que um ex-servo fuja com vossa filha", argumentou ele, "seremos a chacota de toda a colônia. Nossa reputação jamais se recuperará." Uma patrulha de soldados da Guarda Vice-Real foi destacada para capturar os fugitivos, com ordens de trazê-los de volta vivos, mas com autorização para usar a força necessária. Dom Francisco acompanhou pessoalmente a perseguição, movido por uma sede de vingança que transformara sua obsessão numa cruzada pessoal. A vantagem inicial de Antônio e Dona Mariana foi diminuindo gradualmente. Os cavalos estavam cansados, eles próprios exaustos pela cavalgada noturna, e os perseguidores conheciam melhor as estradas da região. Foi ao amanhecer do 2º dia, quando já avistavam as colinas de Guaratiba, que ouviram o som dos cascos atrás deles. "Estão nos alcançando", disse Antônio, olhando para trás e vendo a nuvem de poeira que se aproximava. Dona Mariana açoitou seu cavalo, tentando extrair as últimas forças do animal cansado. "Quanto falta para chegarmos?" 2 léguas, talvez menos." Mas 2 léguas eram uma eternidade quando se é perseguido por homens montados em cavalos frescos. O cerco se fechava inexoravelmente e logo puderam ouvir os gritos dos soldados ordenando que parassem. Foi então que Antônio tomou a decisão que definiria o clímax de sua história.
Vendo que a captura era inevitável, Antônio puxou as rédeas de seu cavalo, fazendo-o parar abruptamente. Dona Mariana, que cavalgava alguns metros à frente, virou-se surpresa. Que fazeis? Temos que continuar? Não, disse ele com uma calma que a surpreendeu. Se continuarmos juntos, ambos seremos capturados, mas se eu me entregar, talvez consigais escapar. Jamais vos abandonarei. Antônio desmontou rapidamente e aproximou-se do cavalo dela, segurando suas mãos com ternura infinita. Escutai-me, meu amor. Esta é nossa única chance. Continuai até Guaratiba, depois segui para São Paulo como planejamos. Eu os distrairei aqui. As lágrimas corriam livremente pelas faces de Dona Mariana. E depois, como vos encontrarei? Se Deus quiser, encontrar-nos-emos novamente. Senão, ao menos um de nós será livre para viver o amor que compartilhamos. O som dos cascos estava cada vez mais próximo. Não havia tempo para longas despedidas, apenas para um último beijo que selou uma promessa de amor eterno. Ide! Gritou Antônio, dando um tapa no cavalo de Dona Mariana. Ide e sede feliz! Ela partiu a galope, lágrimas tornando sua visão turva, enquanto Antônio se posicionou no meio da estrada, de braços abertos, aguardando seus perseguidores. Dom Francisco e a patrulha encontraram Antônio exatamente onde ele planejara ser encontrado, no meio da estrada, sozinho e aparentemente resignado à captura. Sua estratégia funcionara. Os soldados, satisfeitos por ter capturado ao menos um dos fugitivos, não se deram ao trabalho de procurar mais longe por Dona Mariana. Onde está ela? Exigiu Dom Francisco, desmontando com violência. Longe daqui, respondeu Antônio com dignidade. Onde jamais voltareis a encontrá-la. A resposta custou-lhe um punho no rosto, mas ele manteve-se firme, protegendo até o último momento a mulher que amava. O julgamento de Antônio foi um espetáculo público que atraiu multidões ao paço dos governadores. As acusações eram graves: sedução, rapto, desacato à autoridade, fuga de prisão. O promotor público, instruído por Dom Francisco, pintou Antônio como um vilão que se aproveitara da vulnerabilidade de uma mulher nobre para satisfazer suas ambições sociais. Mas Antônio não se defendeu como era esperado. Em vez de negar as acusações ou implorar por clemência, fez algo que surpreendeu toda a corte. Transformou seu julgamento numa defesa apaixonada do direito ao amor verdadeiro. Senhores juízes, disse ele quando lhe foi dada a palavra, não nego que amei Dona Mariana de Bragança e Sousa. Não nego que a ajudei a fugir de um convento onde estava sendo mantida contra sua vontade. Nego apenas que esses atos constituam crimes. Sua eloquência, aprendida nos livros que lera durante anos de educação autodidata, transformou o tribunal numa arena filosófica onde se debatiam questões fundamentais sobre liberdade, amor e justiça social. Se amar uma mulher com sinceridade é crime, então sou culpado. Se defender a liberdade de uma alma que estava sendo aprisionada é sedição, então sou revolucionário. Mas se acreditais que o amor verdadeiro deve ser subordinado às conveniências sociais, então vossas leis são injustas e vossa justiça é uma farsa. O discurso causou comoção na plateia. Muitas mulheres choraram abertamente, alguns homens aplaudiram, e até mesmo alguns juízes pareceram tocados pela paixão e sinceridade daquelas palavras. Mas o Brasil colonial não era lugar para ideais românticos que desafiassem a ordem estabelecida. A sentença foi lida numa manhã fria de março, diante de uma multidão que lotava a praça em frente ao Paço dos Governadores. O juiz-presidente, desembargador Antônio Luiz da Silva, era homem conhecido por sua severidade, mas também por sua justiça. Sua voz ecoou pela praça com a autoridade de quem falava em nome do rei. Antônio Pereira das Neves, começou ele,
Fostes considerado culpado dos crimes de sedução, rapto e desacato à autoridade. Contudo, este tribunal reconhece as circunstâncias especiais que envolveram vossos atos, bem como a sinceridade de vossos sentimentos. Uma pausa dramática fez a multidão prender a respiração. Portanto, a sentença é 20 anos de degredo para as minas de Vila Rica, com trabalhos forçados na extração de ouro e diamantes. Que vossa pena sirva de exemplo para outros que ousem desafiar a ordem social estabelecida por Deus e pelo rei. Duque era uma sentença pesada, mas não a morte que muitos esperavam. Dom Francisco, sentado na primeira fila, demonstrou claramente sua insatisfação com o que considerou uma punição branda. Antônio ouviu a sentença com serenidade, mais preocupado com o paradeiro de Dona Mariana do que com seu próprio destino. Antes de ser conduzido de volta à prisão, pediu permissão para fazer uma última declaração. Aceito esta sentença, como aceito todas as consequências de ter amado verdadeiramente, disse ele, sua voz carregando até os cantos mais distantes da praça. Mas que fique registrado para a posteridade, não há crime em amar, não há pecado em defender a liberdade de uma alma oprimida, não há vergonha em escolher o coração sobre as conveniências sociais. Voltou-se então para onde sabia que Dom Francisco estava sentado. E a vós, que transformastes vossa inveja numa cruzada pessoal, deixo esta maldição, que jamais conheçais a felicidade do amor verdadeiro, pois vossa alma está corrompida demais para reconhecê-lo. Vila Rica recebeu Antônio numa manhã nebulosa de abril, quando as montanhas de Minas Gerais se vestiam de um verde que contrastava com a dureza da vida que o aguardava. As minas de ouro e diamantes eram o destino dos condenados mais perigosos, homens que haviam desafiado a autoridade real de forma tão grave que precisavam ser removidos da sociedade. O trabalho era brutal. Jornadas de 12 horas nas galerias subterrâneas, carregando sacos pesados de minério, sempre sob a vigilância de guardas armados que não hesitavam em usar o chicote contra qualquer sinal de rebeldia. Muitos homens morriam no primeiro ano, vencidos pela exaustão, pelas doenças ou pelo desespero. Mas Antônio tinha algo que os outros não tinham, uma razão para sobreviver. Cada dia que passava era um dia a menos de sua sentença, um passo mais próximo do momento em que poderia procurar Dona Mariana. Essa esperança o sustentou durante os primeiros meses infernais, quando seu corpo se adaptava às exigências do trabalho forçado. Nos raros momentos de descanso, escrevia cartas que sabia que jamais seriam entregues, dirigidas a uma mulher que talvez já o tivesse esquecido. Minha querida Mariana, enquanto escrevo estas linhas à luz de uma vela vacilante, meus pensamentos voam até vós como pássaros em busca de seu ninho. As montanhas de Minas me parecem menos altas quando imagino vossos olhos verdes, o trabalho menos árduo quando lembro de vossa voz. Espero que tenhais conseguido chegar a São Paulo, que tenhais encontrado uma vida digna de vossa inteligência e beleza. Se algum dia lerdes estas palavras, sabei que cada martelo que bate na pedra ecoa o ritmo do meu coração repetindo vosso nome. 20 anos são uma eternidade, mas o amor verdadeiro é eterno. Antônio. Foi através dessas cartas imaginárias que ele manteve viva sua sanidade durante os primeiros anos de prisão. No 5º ano de sua prisão, quando Antônio havia se transformado num homem mais forte fisicamente, mas marcado pela dureza da vida nas minas, chegou às suas mãos algo que mudou completamente sua perspectiva. Uma carta verdadeira, entregue discretamente por um guarda que havia sido subornado. A letra era inconfundível, mesmo depois de todos aqueles anos. Meu amado Antônio, depois de 5 anos de buscas, consegui finalmente descobrir vosso paradeiro.
Vivo agora em São Paulo, sob o nome de Maria da Silva, trabalhando como professora de música para filhas de famílias abastadas. É uma vida simples, mas digna, e que me permite manter a esperança de que um dia nos reencontraremos. Soube de vossa sentença e do tempo que ainda deveis cumprir. 15 anos são longos, mas meu amor por vós não diminuiu um só dia. Esperarei, como prometi naquela noite no convento. Anexo a esta carta algumas moedas de ouro que consegui economizar. Usai-as para tornar vossa vida mais suportável. E sabei que todas as noites olho para as estrelas, pensando que são as mesmas que vós vedes da vossa prisão. Para sempre vossa, Mariana. A carta foi como água fresca para um homem perdido no deserto. Antônio a leu e releu centenas de vezes, memorizando cada palavra, cada vírgula. Saber que Dona Mariana estava viva, que havia conseguido construir uma vida nova e que ainda pensava nele, deu-lhe forças renovadas para suportar os anos que ainda restavam. Mais importante que o alívio emocional foi a informação prática que a carta continha. Dona Mariana havia conseguido estabelecer uma rede de contatos que permitiria correspondência regular entre eles. Através de comerciantes que faziam negócios entre Minas Gerais e São Paulo, começaram a trocar cartas mensalmente. A correspondência regular com Dona Mariana transformou os anos seguintes numa experiência completamente diferente para Antônio. Através das cartas, acompanhou sua adaptação à nova vida em São Paulo, suas descobertas sobre si mesma, sua gradual cicatrização das feridas emocionais que carregava desde Lisboa. Ela lhe contou sobre as famílias para quem trabalhava, sobre as jovens a quem ensinava música e que frequentemente a consultavam sobre assuntos do coração. É irônico, escreveu ela numa de suas cartas, como uma mulher que sofreu tanto por amor se tornou conselheira de outras mulheres em questões amorosas. Mas descobri que minhas cicatrizes me deram uma sabedoria que não possuía antes. Antônio, por sua vez, compartilhava com ela suas reflexões sobre justiça, liberdade e a natureza humana, aprofundadas pela experiência brutal da prisão. Aprendi, escreveu ele, que há homens bons e homens maus em todas as classes sociais. A nobreza não garante virtude, assim como a pobreza não implica desonestidade. O que define um homem são suas escolhas, não suas origens. Durante esses anos, ambos se transformaram. Antônio tornou-se um líder natural entre os prisioneiros, organizando grupos de estudo, mediando conflitos, ajudando os mais fracos a sobreviver. Sua educação e suas qualidades naturais de liderança fizeram com que até mesmo os guardas passassem a respeitá-lo. Dona Mariana, por outro lado, descobriu uma força interior que não sabia possuir. Longe da proteção sufocante da família nobre, aprendeu a se sustentar, a tomar decisões, a enfrentar os desafios da vida com coragem e determinação. No 12º ano da prisão de Antônio, eventos políticos distantes começaram a afetar seu destino de forma inesperada. Em Lisboa, o Marquês de Pombal havia caído em desgraça após a morte do rei Dom José I. E seu sucessor, Dom Pedro III, iniciara uma política de revisão das sentenças consideradas excessivamente severas. Uma comissão foi enviada ao Brasil para examinar casos de prisioneiros que pudessem ser beneficiados pela clemência real. O caso de Antônio chamou atenção não pelos crimes que cometera, mas pela forma exemplar como havia se comportado durante sua prisão. Padre Francisco Xavier, membro da comissão e homem de reconhecida sabedoria, entrevistou Antônio pessoalmente. Vossos guardiões falam de vós como um homem que transformou sua punição em oportunidade de crescimento pessoal e serviço aos outros, observou ele. Isso é raro entre os condenados. Antônio respondeu com a honestidade que havia aprendido durante anos de reflexão forçada. Padre,
Descobri que a verdadeira prisão não está nas grades que nos cercam, mas no ódio e no ressentimento que carregamos no coração. Libertei-me dessas prisões interiores e isso tornou mais fácil suportar as exteriores. O resultado foi uma recomendação de clemência que chegou às mãos do próprio vice-rei. Em dezembro de 1771, após 12 anos de prisão, Antônio Pereira das Neves recebeu o perdão real que o libertava antecipadamente. A viagem de Vila Rica a São Paulo foi a mais longa e ansiosa da vida de Antônio. 12 anos haviam se passado desde que vira Dona Mariana pela última vez, naquela noite dramática quando ela partira a galope para escapar dos perseguidores. Ambos haviam mudado, envelhecido, amadurecido. Seria ainda possível que o amor que os unia através das cartas se traduzisse na realidade física do reencontro? São Paulo de 1771 era uma cidade em crescimento, beneficiada pela descoberta de ouro nas regiões próximas e pelo desenvolvimento da agricultura canavieira. Antônio chegou numa tarde chuvosa de janeiro, quando as ruas de terra batida se transformavam em lamaçais que dificultavam o trânsito. O endereço que Dona Mariana havia fornecido em suas últimas cartas era uma casa modesta no largo do colégio, onde ela mantinha uma escola de música para jovens senhoras. Antônio ficou parado diante da porta por vários minutos, reunindo coragem para bater. Quando a porta se abriu, revelando uma mulher de 38 anos com cabelos castanhos, onde começavam a aparecer alguns fios prateados, Antônio teve certeza de que o tempo não havia diminuído em nada a beleza de Dona Mariana. Seus olhos verdes mantinham a mesma profundidade. Seu rosto conservava a delicadeza que o encantara na primeira vez, e seu sorriso irradiava uma paz que ele jamais vira antes. Antônio, disse ela simplesmente, como se tivessem se separado na véspera. Mariana, respondeu ele, estendendo as mãos que tremiam ligeiramente. O abraço que se seguiu foi carregado de 12 anos de saudade, de lágrimas represadas, de sonhos quase perdidos, mas finalmente realizados. Ali, na porta daquela casa simples em São Paulo, duas almas feridas completaram finalmente sua cura. O casamento de Antônio Pereira das Neves e Maria da Silva, como Dona Mariana era conhecida em São Paulo, foi celebrado discretamente na Igreja do Carmo, numa cerimônia que contou apenas com alguns amigos próximos e alunas que haviam se tornado quase filhas para a noiva. Padre Manuel da Costa, que os casou, comentou depois que jamais havia visto dois noivos tão visivelmente felizes. Era como se a felicidade irradiasse deles, disse ele. Havia ali uma profundidade de sentimento que só se vê entre pessoas que sofreram muito e finalmente encontraram paz. A nova vida que construíram juntos foi marcada pela simplicidade e pelo contentamento genuíno. Antônio utilizou o dinheiro que havia economizado antes de sua prisão, somado às economias de Mariana, para comprar uma propriedade rural nos arredores de São Paulo. Ali, estabeleceram uma pequena escola onde ela ensinava música e letras e matemática para filhos de colonos que queriam dar educação a seus descendentes. É irônico, comentou Mariana numa noite quando estavam sentados na varanda de sua casa, observando o pôr do sol tingir de dourado as colinas paulistas, como tivemos que perder tudo para descobrir o que realmente importa na vida. Antônio segurou sua mão, notando como ela havia finalmente abandonado completamente o hábito de usar véus. Talvez, respondeu ele, seja necessário passar pelas trevas para valorizar verdadeiramente a luz. Os anos que se seguiram trouxeram para Antônio e Mariana uma felicidade serena que compensou todos os sofrimentos do passado. Tiveram 3 filhos, João, nascido em 1773, Ana, em 1775, e Miguel, em 1777.
nome escolhido em homenagem ao primeiro amor de Mariana, numa demonstração de que o passado havia sido completamente integrado e aceito. A escola que mantinham tornou-se referência na região. Filhos de fazendeiros, comerciantes e artesãos vinham de léguas de distância para receber educação de qualidade que combinava conhecimentos práticos com formação humanística. Antônio desenvolveu um método de ensino que valorizava a curiosidade natural das crianças, enquanto Mariana descobriu ter um talento especial para despertar o amor pela música em jovens de todas as origens sociais. Ensinamos mais que letras e música, disse Antônio numa carta que escreveu a Padre Anselmo, que ainda vivia em Jacarepaguá. Tentamos ensinar que todos os seres humanos têm dignidade, independentemente de sua origem, e que o amor e o respeito mútuos são as bases de uma sociedade justa. Suas ideias progressistas para a época influenciaram uma geração de jovens que cresceram questionando as rígidas hierarquias sociais do Brasil colonial. Muitos de seus ex-alunos se tornaram figuras importantes nos movimentos que, décadas depois, levariam à independência do Brasil. Em 1822, quando o Brasil se tornava uma nação independente, Antônio e Mariana eram um casal de 70 e 65 anos, respeitados em toda a capitania de São Paulo por sua contribuição à educação e por serem exemplo vivo de que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo. Numa tarde de setembro, quando as notícias da independência chegaram à sua propriedade, estavam sentados na mesma varanda onde haviam passado tantas noites contemplando as estrelas e planejando o futuro. Vivemos para ver um Brasil livre, comentou Mariana, observando os filhos e netos que brincavam no jardim. Nossos netos crescerão num país onde talvez o amor seja mais importante que as diferenças de classe. Antônio sorriu, seus olhos ainda brilhando com o mesmo amor que sentira pela primeira vez naquele quarto perfumado do terceiro andar da Casa Grande. Nosso pequeno grito silencioso, disse ele, acabou sendo ouvido. Nosso grito silencioso? O grito que dissestes naquela primeira carta, não me olhe pelo que fui, olhe para mim pelo que ainda sou capaz de sentir. Conseguimos provar que isso é possível. Mariana inclinou-se para beijá-lo, seus cabelos agora completamente brancos, brilhando sob a luz dourada do entardecer. E conseguimos provar, acrescentou ela, que quem escolhe amar apesar do medo, das cicatrizes e do julgamento alheio, pode transformar não apenas sua própria vida, mas o mundo ao seu redor. Quando o sol se pôs naquela tarde de setembro de 1822, iluminava não apenas um casal que havia encontrado a felicidade após décadas de sofrimento, mas também um país novo, onde seus ideais de igualdade e dignidade humana começavam lentamente a criar raízes. A história de Antônio e Mariana tornou-se lenda na região, contada de geração em geração como prova de que o amor verdadeiro pode vencer qualquer obstáculo, de que a redenção é possível para qualquer alma ferida, e de que a coragem de amar pode mudar não apenas destinos individuais, mas o curso da própria história. Seu grito silencioso ecoou através dos séculos, lembrando a todos que ousam ouvir: não nos julgueis pelo que fomos. Vede-nos pelo que ainda somos capazes de sentir, de sonhar, de construir juntos.